Bom dia, eu sou a professora Flávia Landim, é um prazer estar aqui novamente nessa edição de julho de 2025 do PAPMEN, e eu trago para a aula de hoje uma aula de estatística com esse título, Construção de problemas de investigação estatística com dados categóricos. Aqui eu apresento o roteiro da aula. Eu vou começar com uma introdução, onde eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre a questão do letramento estatístico, do trabalho do Projeto Fundão. E, em seguida, a gente entra para um ponto em que nós vamos definir o problema de investigação que vai ser tratado aqui nessa aula e, por consequência, é importante também falar nos principais tipos de variáveis, porque nessa aula de hoje a gente vai dar atenção especial para as variáveis categóricas. E, definido o problema, a gente vai trabalhar com uma coleta de dados e usando o Google Formulário, e quando a gente usa o Google Formulário, os dados são automaticamente registrados numa planilha do Google. Então, a gente vai fazer esse reconhecimento do banco de dados, que foi a planilha que vai ser trabalhada na aula de hoje. O link dela foi compartilhado no material do estudante. Lembra de fazer uma cópia, não trabalhar com aquele nome, Eu acho que o link foi compartilhado, mas só como modo leitor. Cada um que baixar precisa depois salvar com outro nome. E também vamos fazer algumas análises univariadas. E, em seguida, a gente vai fazer algumas análises bivariadas, considerando ao mesmo tempo duas variáveis categóricas, e vamos fechar a aula com alguns desdobramentos. Então, aqui, começando, eu queria apresentar o Projeto Fundão, Estatística e Probabilidade, é um projeto de extensão. A gente trabalha de forma colaborativa, o grupo é formado por professores da UFRJ, professores da sala de aula, professores da educação básica, da rede pública e privada, e alunos de graduação. A gente trabalha de uma forma colaborativa, elaborando atividades para promover o letramento estatístico dos estudantes da educação básica. Aqui é uma coisa importante falar, que às vezes as pessoas acham que é uma aula. Não, na verdade a gente se reúne toda segunda-feira e é uma troca de experiências, onde o professor da sala de aula traz a experiência dele, o professor da universidade traz o conhecimento dele e os estudantes de graduação também trazem suas vivências. E nessa troca a gente propõe atividades para serem trabalhadas em sala de aula. Essa atividade em particular, que a gente vai trabalhar hoje aqui, foi elaborada por esse grupo do Projeto Fundão Estatística e Probabilidade. Como eu falei em letramento estatístico, eu trago aqui a definição. A gente adota, em geral, a definição do Gall. Ela é uma competência importante e necessária para todo cidadão, porque a vida é permeada de incertezas. A gente tem que lidar todos os dias com muitas afirmações baseadas em dados na presença de incerteza. Então, é importante a gente saber lidar com esse tipo de informação para tomar boas decisões. O modelo que a gente usa quando a gente propõe atividades para a sala de aula, para a promoção do letramento estatístico, ele é baseado nesse relatório Geisel, o processo de resolução de problemas de investigação estatística. Ele é um relatório americano, mas ele é endossado pela Associação Brasileira de Estatística, que diz que assim, a estatística, para ser bem trabalhada, ela precisa passar por todo esse ciclo. Em geral, a gente percebe nos livros didáticos, uma ênfase muito grande nesse círculo verdinho aqui, que é a parte de análise de dados. O dado já vem arrumadinho, já vem pronto, não tem um problema, o estudante não... O contexto é sempre um pano de fundo, ele não faz sentido, porque o aluno não vivencia todo o processo. Então, nossas atividades, em geral, sempre pensam nessas 4 etapas, que são interdependentes. Eu tenho a formulação de um problema de investigação, em seguida eu passo para uma etapa de planejamento, para pensar que informações vão ser importantes para responder essa questão, ou mesmo tornar essa questão um pouco mais fechada, e depois também coletar os dados, decidir se eu vou usar dados primários ou dados secundários, enfim.
Dados primários são aqueles que a gente tem que produzir, tem que coletar. Dados secundários, a gente vai usar outras fontes, dados que já existem, mas que vão servir para responder às perguntas formuladas. E aí passamos para essa etapa de análise e interpretação, né? Em geral, a gente percebe que há uma ênfase muito forte só na parte de análise, como se as outras etapas não fossem importantes. E aqui eu apresento um pouquinho, eu falo um pouquinho da Base Nacional Comum Curricular, porque a gente não pode deixar ela de fora, né? Ela é um documento normativo que estabelece os conteúdos mínimos que devem ser trabalhados na etapa escolar. Então, aqui eu queria trazer, a gente vai trabalhar com dados categóricos, tabelas de dupla entrada, então eu queria trazer aqui que a BNCC fala nesses objetos já desde os anos iniciais do ensino fundamental. Então, aqui eu destaquei 4 habilidades, considerando toda essa etapa escolar. Aqui eu peguei uma, por exemplo, do 2º ano dos anos iniciais, né? É a habilidade 20 do 2º ano. Ela fala em comparar informações e pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras. Aí, chegando no 5º ano, todos os anos tem habilidades assim. No material do estudante eu coloquei uma lista completa, aqui eu selecionei algumas. Então, no 5º ano, realizar pesquisa envolvendo as variáveis categóricas e numéricas, organizar os dados coletados usando tabelas e gráficos. No 9º ano, escolher e construir o gráfico mais adequado, colunas, setores e linhas, com ou sem o uso de planilhas eletrônicas, né, para apresentar um determinado conjunto de dados. E eu escolhi uma aqui do ensino médio, é a habilidade 2 da competência 1, analisar tabelas e gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios, tá certo? Mas no material do estudante eu coloquei várias. Então, a gente observa que na habilidade ou seja, na unidade de estatística e probabilidade, as habilidades parecem estar se repetindo. Na verdade, não é isso que acontece, porque o tempo todo a gente vai trabalhar com estatística, a gente vai precisar representar graficamente, construir tabelas de frequências, mas, claro, à medida que a escolaridade vai avançando, a gente vai usar ferramentas também mais sofisticadas. Então, fechando aqui a introdução, agora eu vou apresentar o contexto do problema de investigação que a gente vai trabalhar, né? Então, aqui a gente vai trabalhar com o problema de visão. Como eu falei, essa foi uma atividade elaborada pelo grupo do Projeto Fundão para o 6º ano, e pensando numa atividade interdisciplinar, porque no 6º ano há uma habilidade de ciências que fala sobre essa questão da visão. E a gente sabe que hoje há uma tendência, a gente vê em pesquisas publicadas, que há um aumento de miopia na população, não por um fator genético, mas por um fator comportamental, pelo abuso do uso de telas. Então, esse seria o contexto da investigação, e que pode ser trabalhado de forma interdisciplinar com o professor de ciências no 6º ano, mas também pode ser trabalhada. Essa atividade ela é bastante flexível, ela pode ser trabalhada em anos anteriores ou anos posteriores, sendo adaptada para o nível de profundidade adequado. Então, aqui para o 6º ano, como questões de investigação, algumas possibilidades seriam: no 6º ano, há mais meninos do que meninas que usam óculos? A porcentagem de estudantes de todo o 6º ano que usam óculos, será que ela é maior do que a dessa turma, né? Ou como é o comportamento dos estudantes com relação ao uso do celular? São perguntas que podem ser formuladas na pesquisa. Antes de entrar com a coleta de dados, aqui eu falei que eu ia apresentar, né, os principais tipos de variáveis, porque, como o título da aula diz, hoje a gente vai considerar só dados categóricos, variáveis categóricas. Então, a gente tem 2 classificações principais, né? As variáveis são chamadas numéricas ou quantitativas, que são aquelas cujas entradas são números, né? Então, eu posso pensar na nota que um estudante tirou na prova, em geral uma nota de 0 a 10.
a quantidade de irmãos que um aluno tem, né? 0, 1, 2, a altura em centímetros, né? Essas são variáveis quantitativas. Não vamos trabalhar com esse tipo de variável, e hoje é uma aula de estatística que a gente não vai falar em média e desvio padrão. E a gente tem as variáveis categóricas, também chamadas qualitativas. Elas são chamadas categóricas porque as entradas são categorias de informação. Então, por exemplo, eu posso pensar no desempenho do estudante na forma de um conceito e não de nota. Seria bom, regular ou fraco. No tipo sanguíneo, né? A, B, O, fator RH, positivo ou negativo, problema de visão, tem, não tem, enfim, esse tipo de variável é o que a gente vai trabalhar nessa investigação. Então, aqui, o que a gente fez foi elaborar um formulário. Observa que, se a gente está trabalhando com uma turma mais avançada, essas perguntas do formulário podem ser, inclusive, definidas pela turma e não pelo professor. Aqui, para 6º ano, a gente pensou em apresentar um questionário simples, com poucas perguntas. A gente observa que quase todas as respostas aí são categóricas, tem só a informação de idade, que nem tem tanta graça, né? Porque, na verdade, a gente sabe que, em geral, nas turmas de 6º ano, é mais ou menos 11, as crianças têm mais ou menos 11 anos e não há muita variação, né? Então, para fazer um estudo mais interessante. Claro que tem situações em que a escola não tem internet, não tem sala de informática, fica complicado preencher eletronicamente essas respostas. Então, a gente pode pensar num formulário impresso. A única desvantagem de trabalhar com formulário impresso é que vai ser mais trabalho para o professor ou para a professora, porque depois de coletar toda a informação, elas vão ter que ser digitadas na planilha. Quando a gente usa o Google Formulário, né, automaticamente ele gera o banco de dados numa planilha. E aí a gente já está pronto para trabalhar com esses dados. Para ter acesso a essas ferramentas, né, o Google Planilha, o Google Formulário, basta ter uma conta de Gmail, né, uma conta no Google, e a gente tem acesso de forma gratuita a essas ferramentas. Por isso é que eu optei na aula, inclusive, trabalhar com o Google Planilha e não com o Excel. Então, daqui, essa pesquisa, eu trouxe essa planilha que eu compartilhei com os estudantes. Ela é de uma pesquisa com estudantes de 6º ano, aqui não tem as identificações, claro. E a gente percebe que tem 57, eu já vou entrar na planilha para trabalhar com os dados aqui, mas a gente observa que há 58 linhas, né? Ou seja, sendo a primeira linha o nome das variáveis, então, ao todo, nessa pesquisa, 57 estudantes responderam aquele questionário e eu tenho aqui o banco de dados já organizado. E aí fica essa pergunta, como resumir essa informação, né, para trabalhar a montagem nos livros, né, em geral, o que acontece? Já vem tudo bonitinho e arrumado, né, mas aí agora, como que a gente monta as tabelas e faz os gráficos, justamente para ter uma informação mais resumida, né, sobre esses dados, né? Então, aqui eu vou primeiro fazer as análises univariadas. Quando eu digo análises univariadas, é olhar cada variável separadamente, que em geral é o que se faz. Né? Então, como resumir a informação quanto às variáveis sexo, uso de óculos? Eu escolhi aqui 4 das 13 questões que tem ali no formulário. E é claro que a gente não vai olhar a planilha e ficar contando, a gente vai usar as ferramentas da planilha para fazer essa contagem. Então, para saber, por exemplo, quantas foram as meninas dessas 57 respostas, eu vou usar essa função filtro para obter essa informação. Então, a função filtro, ela tem essa figurinha mesmo de um filtro, eu já vou entrar na planilha, a gente vai clicar nesse ícone, e depois ele vai aparecer essa possibilidade de filtrar cada uma das variáveis da planilha. Eu vou marcar a coluna de interesse, então eu quero saber quantas são as meninas, eu vou marcar a coluna de sexo, eu vou apertar o botão direito do mouse e vou escolher, ele aparece um menu, eu vou escolher criar um filtro. Aí aparece essa tela, e nessa tela eu vou tirar, por exemplo, aqui eu tenho as 2 respostas possíveis para a coluna sexo, feminino e masculino. Eu vou excluir aqui masculino, vou dar OK. E aí ele me gera uma subplanilha apenas com as informações das meninas.
tá certo? Lá no cantinho inferior direito da planilha vai aparecer, eu aumentei aqui essa informação, 26 de 57 linhas exibidas, ou seja, das 57 respostas obtidas nessa pesquisa realizada em 2019, 26 meninas responderam o questionário e, portanto, 31 meninos responderam o questionário. Bom, então aqui eu estou com a planilha aberta, o Google Planilha, né? Eu tenho aqui, né, as informações na primeira linha, o nome das variáveis, aqui tem a imagem do filtro, eu vou clicar no filtro. Tá, marquei aqui toda a planilha, vou clicar no filtro. Cliquei na primeira coluna, que é sexo, e vou escolher aqui criar um filtro. Né, abri aqui, observa que ele está marcando as duas respostas possíveis, feminino e masculino, eu vou desmarcar masculino, ok. E aí, aqui tem essa planilha, ele fecha essa planilha aqui dizendo que há um total de 26 das 57 linhas, ou seja, são 26 meninas, né? Eu posso desfazer o filtro. Posso verificar aqui também quantas crianças responderam que usam óculos. Eu venho na coluna usa óculos. Né, ele aqui ele tem as duas respostas não e sim, eu vou tirar o não. Eu quero saber quantas responderam usar óculos. E aqui no final eu vejo que 13 crianças responderam, das 57 responderam que usam óculos. Depois aqui, as outras variáveis que a gente vai trabalhar na aula, o uso médio, né, que são aquela intensidade. Observa que o uso médio tem 3 respostas, né? Então, eu vou ver aceitável, que é até menos de 2 horas por dia, tem apenas 4 respostas aqui. Ah, não, mas é porque, desculpa, entre os que usam óculos, né, eu tenho que tirar aqui, colocar todos. Aceitável. A gente tem ao todo 15 estudantes, depois alto, a gente verifica que são 16 e finalmente, enfim, são 57, eu vou ter 26 no extremo. Tá certo? E assim eu posso construir as tabelas de distribuição de frequências univariadas de todas as respostas do questionário. Então, com a função filtro, a gente pode montar essas tabelinhas. Em geral, nos livros, a gente já vê essas tabelinhas prontas, né? Então, aqui eu fiz esse resumo das 4 variáveis que a gente vai considerar aqui na aula, né? Ao todo, dos 57 estudantes, 26 meninas, 31 meninos, usam óculos. Não usam óculos, 44, 13 usam óculos. Intensidade do uso do celular, aquela coisa da tela, né? Aceitável, 15 responderam aceitável, 16 alta e 26 extrema. E também a gente no final fez uma pergunta sobre os aplicativos preferidos. Redes sociais, a maioria respondeu, né? Foram 26 respostas, jogos, 18, música, 3 e vídeos, 10 respostas possíveis. Ou seja, com a função filtro a gente resolve bem isso. Agora a gente vai falar na questão dos gráficos, né, adequados para variáveis categóricas. Em geral, a gente usa gráficos de barras, né, que na planilha, em geral, eles dão nomes diferentes. Dá o gráfico de colunas, que é quando ele está na orientação vertical, barras quando está na orientação horizontal. Mas é a mesma coisa, né, ou o gráfico de setores, tá certo? Então, eu vou novamente voltar aqui para... Observa que aqui já está um gráfico editado, né? Eu coloquei, eu coloquei um título, né? Porque o gráfico, quando a gente pede por default, ele fica sem título. Coloquei uma legenda para o eixo vertical, que é justamente a frequência. Eu posso colocar aqui a
aí está em valores absolutos a quantidade de estudantes e todo gráfico precisa, isso é uma habilidade do sexto ano, né, os elementos constitutivos de um gráfico, todo gráfico precisa ter um título, legendas, os eixos têm que ficar claros, né, não basta construir o gráfico e publicar. Tá certo? Então, eu vou voltar novamente para a planilha para mostrar como a gente faz essa construção. Tá? Aqui eu quero fazer o gráfico, vamos fazer esse gráfico que eu acabei de ilustrar. Então, eu cliquei aqui na coluna sexo, aí eu vou pedir inserir gráfico. O Google Planilha, por default, em geral, ele constrói o gráfico de setores. Eu não acho isso muito adequado, porque muitas vezes o gráfico de setores, por exemplo, se a nossa variável categórica tem muitas categorias de resposta, o gráfico de setores fica extremamente confuso, vira uma paleta de cores, a gente não consegue identificar estruturas, nada. Aqui tudo bem para uma resposta binária, né, com sexo masculino, feminino e o gráfico de setores adequado, a gente percebe que há um equilíbrio, né? Nessa investigação, a gente esperava metade menino, metade menina, nunca em amostras a gente vai ter a mesma quantidade, mas a gente percebe que, embora tenha um pouquinho mais meninos, está ali em torno de 50%. Mas, vocês, usando o Google Planner, vocês vão perceber, por default, não pedir nada, ele construiu esse gráfico de setores, que ele chama gráfico de pizza, mas e tem algumas situações, eu vou mostrar aqui, que esse gráfico não é adequado. Tá? Mas como é que ele faz aquele gráfico de colunas que eu apresentei, que é o gráfico de barras? Eu vou escolher aqui, eu tenho as opções, olha, aqui eu vou escolher o gráfico, essa distribuição, e aqui eu tenho personalizar a configuração, é onde eu vou editar. Por exemplo, aqui, isso aqui ele coloca contagem de sexo, não precisa. Aqui é interessante colocar um indicador, né, um rótulo para o eixo vertical, quantidade de estudantes. Aqui é interessante colocar um título e ali naquela legendinha que eu apaguei, é interessante colocar a fonte, né, que são dados que foram coletados numa pesquisa realizada em 2019 com estudantes do sexto ano, etc. Tá certo? Aqui tem outras opções que para você mexer, por exemplo, nessa escala. E aqui tem até uma coisa interessante. Por exemplo, lá naquela habilidade que eu coloquei do 9º ano, fala em a gente não ser enganado. Né, muitas vezes os gráficos são, de alguma forma, manipulados e eles distorcem a realidade. Então, isso aconteceu comigo. Para fazer esse gráfico no Excel, quando eu pedi para ele fazer o gráfico de barras, o Excel simplesmente não começou do zero. Ele começou de um número... Aqui, vamos ver, vou clicar no eixo, por que ele está, estou vendo aqui que ele está, eu sei, porque está filtrado, olha. Eu estou trabalhando com a planilha filtrada, está só extremo, então vou tirar aqui o filtro, ok. Agora ele vai fazer o gráfico com todos os estudantes. Inserir, gráfico. Agora ele está fazendo com todos os estudantes. Então, o que o Excel fez? Nesse eixo aqui, em vez de ele começar a gente percebe que há mais meninos do que meninas, mas não muito mais, né? Está equilibrado, tem um pouco mais de meninos. Mas quando, por exemplo, ele começa, vamos botar começando do 20. Valor mínimo, 20. Valor máximo, 35. Tá certo? O Excel me fez esse gráfico, né? Ele fez por default, não fui eu que escolhi. Observa que quando a gente olha para esse gráfico, ele é muito diferente do que começa com a escala do zero. Ele distorce a distribuição, parece que a quantidade de meninos é o dobro da quantidade de meninos. Então, não basta usar a ferramenta, clicar e publicar o gráfico. Observa também que o gráfico não está pronto, né? Ele precisa de outros elementos, fonte, título, mas, de qualquer forma, a gente pode usar o editor para construir esses gráficos. Aí eu posso pedir ele na escala horizontal, enfim. Mas, olha só, aqui um problema que eu quero ilustrar sobre aquela questão do gráfico de setores. Vou apagar aqui esse de sexo, vou usar aqui, vou pegar a coluna
de uso médio de celular, que algumas vezes eu chamo intensidade do uso do celular. Vou pedir para ele inserir um gráfico. Aqui, como eu já estou trabalhando com gráfico de colunas, veio que ele não fez, mas se eu tivesse entrado direto na planilha e pedido para ele construir um gráfico dessa variável, ele ia fazer o gráfico de setores. E já não é muito conveniente. Por que não é muito conveniente? Porque essa variável, uso médio, embora seja categórica, as respostas têm uma ordem, né? Aceitável é menor do que alta, que é menor do que extrema. Então, o ideal é que o gráfico venha nessa ordem. Então, observa que aqui tem outro problema. Que problema? Eu estou vendo que o Google Planilha colocou as respostas na ordem em que elas vão aparecendo aqui. Então, a primeira resposta foi alto. Então, na primeira coluna, ele está usando a categoria alto. Depois, a segundo tipo de resposta foi aceitável e o último foi extremo. Ou seja, ele não coloca em ordem as respostas. Como é que a gente pode resolver isso, né? Esse gráfico aqui não está adequado, porque justamente as respostas, as categorias de resposta que têm uma ordem estão desordenadas. Então, aqui eu vou mostrar uma outra ferramenta que é útil, do Google Planilha, tem no Excel também, que são as tabelas dinâmicas. Eu vou clicar eu vou marcar toda a planilha. Vou marcar toda a planilha. E vou pedir aqui, olha, nessa linha, inserir tabela dinâmica. Em geral, eu peço para ir para uma nova página para deixar a planilha de dados limpa, sem nenhuma informação. Vou botar numa nova página, criar. Ele vai abrir uma nova planilha aqui na linha horizontal inferior, está vendo? Tabela dinâmica 7. Aí aparece essa tela e eu vou escolher, eu quero a variável uso médio, né? Então, aqui eu vou pedir para adicionar nas linhas o uso médio. Aí, olha, ele está construindo a tabela aqui, ele colocou as 3 categorias, aceitável, alto, já na ordem natural delas, né? Então, eu vou só alargar aqui a coluna A. E agora eu vou pedir aqui nos valores, eu vou pedir para adicionar também o uso médio, que ele vai botar a contagem de cada resposta. Pronto. Está vendo? Aqui ele criou aquela tabelinha que a gente mostrou lá nas notas, ele já criou aquela tabelinha. Então, agora sim, eu vou marcar essas informações e pedir para ele inserir o gráfico. Esse gráfico aqui de setores não é adequado, né, porque como tem uma ordem, ele mascara isso. Eu não quero gráfico de pizza ou gráfico de setores, eu quero gráfico de colunas ou de barras. Mas agora observa que o gráfico de barras vem na forma mais correta, que é da menor categoria para a maior. Aqui também a ordem eu posso fazer na ordem decrescente, né, mas agora sim eu tenho um gráfico mais adequado. Então, a gente tem que olhar esses detalhes quando a gente está fazendo as construções dos gráficos. Vou voltar aqui para o modo de apresentação. Tá, então, a gente tem aqui, esse gráfico aqui foi editado, né? Eu tenho o título, aqui no rótulo do eixo vertical coloquei quantidade de estudantes, a fonte, ele está bem adequado. As outras possibilidades para uma variável categórica com 2 respostas, aqui eu coloquei as barras na orientação horizontal, né? Então, no Google Planilha eu tenho gráfico de colunas, na orientação vertical, de barras na orientação horizontal, o gráfico de setores também adequado. E aqui eu faço a mesma construção para nível, né? Mas em seguida eu percebo que ele não respeitou a ordem das respostas, então esse gráfico não está legal, mas usando, né, como eu expliquei antes, a tabela dinâmica, ele já me constrói a tabela na ordem que eu quero e o gráfico, então, ele ilustra as respostas na ordem
natural delas, né? Quando a variável não tem nenhuma ordem, é categórica sem ordem, isso não é um problema. Mas, em geral, quando a variável ela não tem nenhuma ordem, existe um padrão que é representado a mais frequente para menos frequente ou vice-versa. Enfim. Então, aqui está o gráfico. E, enfim, para os estudantes, a gente pode sugerir eles prosseguirem com essa análise, trabalhando, construindo os gráficos das outras variáveis, as tabelas de frequência das outras variáveis, tá certo? Então, aqui eu termino aquela terceira etapa da aula, que seria como fazer as análises bivariadas desses dados categóricos. Agora a gente vai entrar nas análises bivariadas. Então, observando aquelas duas primeiras tabelas univariadas de sexo e uso de óculos, lembra, foram 26 meninas, 31 meninos, e ao todo 44 estudantes responderam não usar óculos e 13 responderam usar. Então, a gente chama agora eu quero a tabela de dupla entrada dessas duas variáveis, né? A gente espera que não tenha nenhuma relação, porque certamente, quanto ao uso de óculos, não existe definitivamente desigualdade de gênero, então a gente espera que sejam parecidas as proporções entre as meninas e os meninos. Então a gente precisa saber, por exemplo, quantas são as meninas que não usam óculos, onde está essa interrogação. Só conhecendo os totais marginais, a gente não tem como responder essa pergunta. Como é que a gente poderia fazer essa verificação? Olha, pelo Google Planilha eu posso usar o filtro duas vezes, né? Eu filtro as meninas, depois na subplanilha das meninas eu filtro não uso óculos. E aí, de fato, esse ponto de interrogação aí vai ser 21. Usando o filtro duas vezes lá no Google Planilha, a gente vai ver que são 21 meninas que não usam óculos. Observa o seguinte, que essa tabela a gente costuma dizer que ela tem um grau de liberdade. Por quê? Porque conhecendo uma das entradas, essa tabela também, a gente diz que ela é uma tabela 2 por 2, porque as duas variáveis que estão sendo investigadas têm duas respostas possíveis. E os totais marginais estão fixos. Conhecendo uma entrada, observa que as outras estão determinadas, né? Por exemplo, como são 21 meninas que não usam óculos, e ao todo são 26, então tem 5 que usam. Como são 13 crianças que usam óculos e 5 são meninas, então 8 são meninos. E como são 31 meninos, aqui eu vou ter 23 e as somas todas fecham, né? Soma linha, soma coluna, por isso ela tem um grau de liberdade. Aqui tem um problema saindo um pouquinho da estatística, tem um problema de contagem interessante, que seria o seguinte, olhando os totais marginais, eu não tenho como dizer quem é esse ponto de interrogação, mas eu tenho como contar quantas tabelas possíveis podem ocorrer com essa configuração. E, na verdade, são 14. Por que são 14 configurações possíveis? Porque eu vou olhar ali na menor frequência, que é o 13. Então, observa que nessa coluna aqui, como é um grau de liberdade, eu posso tanto escolher a linha de baixo como a linha de cima aqui. Observa que, por exemplo, aqui nessa entrada, eu vou ter 14 possíveis respostas, de 0 a 13. E depois a tabela está fechada. Ou seja, embora a gente não conheça, claro, aqui a nossa amostra é um caso só, que é 21, e aqui a entrada é 5, né? Aqui vai dar 5, mas existem 14 maneiras possíveis de preencher essa tabela com os totais marginais fixos. Bom, então aqui está a tabela de frequências da nossa conjunta, né? A gente chama tabela de frequências conjuntas. E aí a questão é como que a gente trabalha com gráficos para tabelas de dupla entrada. Para tabelas de dupla entrada, o trabalho com gráficos envolve a gente olhar distribuições condicionais, porque observa que as meninas, por exemplo, o tamanho dos grupos não são exatamente iguais, né? Eu tenho 26 meninas, 31 meninos, então aqui a gente usa as distribuições condicionais. Como eu falei, não existe desigualdade de gênero com relação ao uso de óculos. E, portanto, o que a gente espera? Que os perfis sejam parecidos, meninas e meninas com relação ao uso de óculos. E aí, aqui, olhar as distribuições condicionais significa a gente pegar os dados e olhar, por exemplo, entre as 26 meninas, 81% não usam óculos, 19% usam. Né? Isso aqui, agora observa que não posso somar colunas, porque eu estou relativizando pelos totais linha.
Entre os meninos, né, 74% não usam óculos, 26% usam. E, finalmente, se eu considero todos juntos, então o que a gente percebe? É uma amostra, os perfis são exatamente iguais? Não, mas eles são muito diferentes? Também não. E aqui eu tenho construções adequadas, que a gente chama barras empilhadas, ou colunas empilhadas, ou gráficos de barras múltiplas. É interessante trabalhar na escala de porcentagem, então a gente tem para cada grupo, né, feminino, azul não usa óculos, o laranja usa. Então a gente percebe, existem diferenças, mas são pequenas. Olhando na orientação vertical, e aqui também eu posso usar a distribuição percentual usando as barras múltiplas, né, para cada grupo. Observa que aqui, como a gente está trabalhando na escala percentual, não há diferenças, por exemplo, por que é importante relativizar? Suponha que um grupo tenha 300, o outro grupo tenha 40. Se a gente não for relativizar, um gráfico vai ficar muito diferente do outro, se o meu objetivo é comparar. Trabalhando na escala percentual fica mais simples a comparação. Claro que, para algumas situações, a informação em quantidades absolutas ela é importante, mas para efeito de comparação, grupos diferentes, com tamanhos diferentes, é sempre importante a gente primeiro trabalhar na escala relativa, porcentagem. E agora a gente vai trabalhar com a mesma ideia, fazendo essa tabela de dupla entrada, olhando as variáveis sexo e nível de intensidade do celular. Observa que agora essa tabela é 2 por 3, né? Porque continuo tendo só 2 respostas aqui para sexo, mas para a intensidade celular eu tenho 3 respostas. Então, essa tabela, eu coloquei 2 pontos de interrogação, ela tem os totais marginais fixos, eu também não sei dizer quem são esses pontos de interrogação, mas, claro, lá na planilha, usando o filtro 2 vezes, feminino e aceitável, aqui eu não lembro exatamente o que ele vai dar, mas ele vai dar a quantidade, depois feminino e alta, tá certo? E essa tabela, com os totais marginais fixos, essa a gente já diz que tem 2 graus de liberdade. Por quê? Porque observa que, conhecendo 2 informações, tem que ser de colunas diferentes. Por que colunas diferentes? Porque na coluna é que eu tenho maior quantidade de variáveis. Na linha eu tenho só aqui 2 opções, feminino e masculino. Se eu conhecer aceitável, feminino e masculino, eu não tenho como preencher o resto. Mas se eu conhecer quaisquer 2 caselas, né, essas entradas aqui a gente costuma chamar de caselas, de colunas diferentes, a tabela fica amarrada, né? Porque eu vou fazer por diferença. Por exemplo, se eu conhecer esses 2 pontos de interrogação, eu vou, por diferença, ver quem é extrema para feminino, aqui por diferença eu vou ver quem é extrema para sexo masculino, aqui também por diferença, né? Porque eu tenho os totais marginais fixos. Aqui o problema de contagem vai ficar um pouquinho mais sofisticado. Por quê? Porque, olha lá, novamente eu fixei aqui as colunas de menores totais, né? 15, 16, e eu poderia pensar, aqui na entrada aceitável pode ir de 0 a 15, então eu tenho 16 possibilidades. Na entrada alta pode ir de 0 a 16, então eu tenho 17 possibilidades. 16 vezes 17 dá 272. Então é 272 possibilidades. Não, por quê? Pensa se eu marcar aceitável 15, né, e alta 16, a soma 15 mais 16 vai dar quanto? 31. E na linha 1, a soma tem que dar 26. Então, ele é um pouquinho mais sofisticado porque eu vou ter que tirar desses 272 casos, todos aqueles cuja soma é maior do que 26. No caso, são 15, então eu vou fazer 272 menos 15, aí eu tenho 257 possibilidades diferentes de preencher essa tabela, pensando no problema de contagem. Mas aqui, na nossa amostra, é um caso só, usando o filtro 2 vezes, eu vejo que a primeira entrada é 9, a segunda entrada é 5, e eu tenho a tabela completa. Para fazer os grafos, aquilo que eu falei, a gente vai olhar os perfis condicionais por sexo, tá certo? Então, entre as meninas, 35% aceitável, 19% alta, 46% esse uso médio extremo. Para os meninos, tem uma inversão, né? 19% aceitável, 36% alto, 46%, mais ou menos a mesma proporção para a extrema, e no geral, né, aceitável e alta fica naquela média ali, 26, 28, e
extremo igual. Então, aqui quando a gente constrói os gráficos, aqui barras múltiplas, eu tenho, né, a barrinha azul das meninas é maior do que a laranja, dos meninos tem essa inversão, uma pequena diferença aí de comportamento, a mesma coisa olhando as barras empilhadas. Tá certo? E aqui termina essa parte de atividade lá para o 6º ano, que o professor pode indicar, trabalhar com as outras variáveis e trabalhar também com outros cruzamentos. Para o 6º ano tem uma coisa interessante que eu queria dizer, que no projeto Fundão, essa construção aqui ela é muito sofisticada. Então, por exemplo, o que a gente faz é apresentar essa figura, mas sem indicar quem são os grupos, e quem é a legenda. Então, a gente dá o gráfico, a gente propõe o gráfico para o estudante, pede que eles construam. Quem é a legenda? O que representa cada cor e cada barra representa que sexo, tá certo? Mas para níveis mais altos, a gente já pode pedir para fazer essas construções, com papel quadriculado. Então, aqui, para entrar nos desdobramentos, assim, pensando na educação básica, a gente pode se restringir a essa descrição da amostra. Então, a gente fez a pesquisa, coletou os dados, a gente pode se restringir à descrição da amostra. Mas, por exemplo, uma coisa que pode ser feita numa escola que tenha mais de uma turma de 6º ano, se o professor fizer o trabalho em todas as turmas, é comparar. O que a gente espera? Que essas proporções vão ser exatamente iguais? Não, mas a gente espera que sejam proporções parecidas, proporções de estudantes que usam óculos, né? Enfim. Mas aqui a gente pode também pensar em desdobramentos, em perguntas mais abrangentes. Então, nessa última tabela que a gente apresentou, o cruzamento de sexo com nível, intensidade do uso do celular, a gente viu uma diferença ali nas 2 primeiras respostas e a gente podia pensar, será que essa diferença observada aí na amostra ela é realmente importante ou ela é meramente uma oscilação aleatória devido à amostra? Então, para fazer uma inferência, né, dar uma resposta mais abrangente, para avaliar se essa diferença é importante ou não, para esse tipo de dado, tabela, em geral o que a gente usa, a ferramenta estatística que a gente usa é o teste de independência de Qi quadrado, tá? Para as variáveis, aí eu vou fazer o teste de independência de Qi quadrado para as variáveis sexo e intensidade do uso do celular. Toda técnica estatística tem pré-requisitos, né, suposições básicas que têm que ser satisfeitas para que os resultados sejam considerados válidos, adequados, né? Então, as suposições aqui para usar esse teste é que a amostra tem que ser uma amostra aleatória, não deve ser uma amostra de conveniência. A gente tem que ter uma quantidade suficientemente grande de observações e as frequências absolutas esperadas em cada célula, eu já vou explicar o que isso significa, devem ser pelo menos iguais a 5. O GeoGebra, ele tem uma função que faz esse teste, né, na sua calculadora de probabilidades. E eu vou primeiro ilustrar como é o cálculo no GeoGebra e depois eu vou tentar explicar um pouquinho esse mecanismo do teste. Então, eu abro a calculadora de probabilidades do GeoGebra, tem lá as opções distribuição e estatística. Eu vou escolher a opção estatística e ele abre um menu de várias opções. Eu vou pegar a última opção, que é esse teste Qi quadrado. Ele abre uma tela. Essa tela, a gente vai dizer quantas são as linhas, 2, né, porque eu tenho sexo feminino e masculino, quantas são as colunas, 3, né, que são aceitável, alto e extremo. Aí eu vou entrar com as quantidades lá da nossa tabela, porque foram 9, 5, 12, 6, 11 e 14. Aqui eu marquei porcentagem em linha, porque aí ele vai me dar aqueles perfis condicionais por sexo. E eu marquei também contagem esperada. Lembra que eu falei que a gente tem aquela restrição, que as contagens têm que ser pelo menos iguais a 5. E ele coloca aqui, tá, circulado em verde, eu coloquei exatamente as distribuições condicionais por sexo. Observa que ele, no GeoGebra é o ponto decimal e observa que ele coloca 4 casas decimais. Mas são aquelas nossas distribuições, 35%, 19%, 46%, depois 19%, 35%, 45%, que são os perfis para meninas e meninos. Tá certo? E aqui circulado em vermelho são as contagens esperadas sob a hipótese de independência. E a gente, olhando ali, observa que são todas
maiores do que 5. Nessa tela, depois que a gente entra com todos os dados, eu tenho essa tela de resultado, aparece no GeoGebra, e como é que a gente toma a decisão? Rejeita ou não a hipótese de independência? A gente olha o p-valor do teste, eu já vou explicar de forma, enfim, simples. Ele é indicado por P na tela do GeoGebra. Então, eu circulei em vermelho, eu vou olhar esse P, que deu 0,2746, e, de maneira informal, a gente pode dizer que esse p-valor ele indica o grau de adesão dos dados observados à nossa hipótese. Então, é o grau de adesão dos dados dessa tabela à hipótese de que as duas variáveis são independentes. Então, em geral, a regra aqui, não vou entrar muito em detalhe, mas, em geral, quando esse p-valor é muito pequeno, a gente rejeita a hipótese nula, porque a hipótese de independência, porque ele está dizendo que os dados não aderem bem àquela suposição. E aqui, como eu encontrei um P 0,27 bem superior a 0,05, a gente não, apesar daquelas diferenças aparecerem nos níveis mais baixos do nível de intensidade do celular, a gente não, esses dados não, eles aderem bem à hipótese de independência. Aqui, agora sim, eu vou explicar como faz esse cálculo dos valores esperados para calcular, para realizar o teste. Então, aqui, na planilha eletrônica, eu construí essas tabelas. Aqui, olha, aquela primeira tabela, só com os totais marginais, mas em vez de usar as frequências absolutas, eu peguei as frequências relativas. Então, aqui a porcentagem, né, 0,46 é o 26 sobre 57, 31 sobre 57. Aqui as frequências relativas de aceitável, 15 sobre 57, tá? E aqui, por isso é que vocês devem estar percebendo que eu falei cálculo das frequências esperadas estimadas sobre a hipótese de independência. Porque aqui o que a gente vai fazer é pensar que essas proporções observadas refletem bem as probabilidades populacionais, né? De aceitável alta extrema e de ser do sexo feminino, ser do sexo masculino. E da teoria das probabilidades, a gente sabe que quando a gente tem dois eventos independentes, A e B são eventos independentes, a probabilidade da ocorrência simultânea de A e B, ela fatora no produto das probabilidades individuais, né? P de A inter B, P de A vezes P de B. Quando eu tenho dois eventos independentes, essa regra, né, essa fatoração ocorre. E é exatamente essa ideia que a gente vai usar. Por exemplo, se realmente sexo e nível uso médio de intensidade celular são variáveis independentes, eu vou esperar que as probabilidades aqui dentro, que a gente está usando como frequências relativas, são o produto, né? Então, por exemplo, probabilidade de ser do sexo feminino e, ao mesmo tempo, ter um nível aceitável de uso do celular vai ser 0,46 vezes 0,26. Então, tudo arredondando aqui para duas casas decimais, eu vou chegar nesse 0,12. Mesma coisa para todas as outras caselas. Ser alta e do sexo feminino, eu vou fazer 0,46 vezes 0,28, porque é exatamente a hipótese de independência aí, colocando esse modelo de independência, é estimado porque eu estou usando frequências relativas como estimativas das probabilidades teóricas. Mas aí, se eu montar a tabela com essa hipótese de independência aqui, essas entradas todas aqui são o resultado do produto da frequência relativa da linha, da respectiva linha, com a frequência da respectiva coluna. E aí, como são 57, nossa amostra tem tamanho 57, se eu multiplicar aqui esses números por 57, eu vou ter, observa que os totais marginais aparecem aqui, né, que são observados na nossa pesquisa, e os totais esperados sob a hipótese de independência aparecem aqui. Se a gente comparar com aqueles números do GeoGebra, a gente vai ver que são parecidos. Aqui eu optei por colocar só duas casas decimais, no GeoGebra ele coloca 4 casas decimais. Claro que numa situação real nunca vou observar esses números não inteiros, né? Mas aqui essa seria a tabela perfeita, né? De independência perfeita. Aqui, por exemplo, se a gente observasse 7, 7, 12, 8, 9, 14, né? A gente, né, teria uma medida, a gente vai agora construir uma medida de separação entre as duas
entre as duas. Aí tem uma regra que aparece em todos os livros, para calcular as frequências esperadas sob a hipótese de independência, é só pegar o total da linha vezes o total da coluna e dividir pelo tamanho da amostra. Então, eu vou explicar rapidamente no quadro por que isso acontece. Tá bom, então para explicar, né, aquele cálculo da frequência esperada, eu preciso usar uma notação, eu vou usar aquela nossa tabela, tinha duas, né, aqui a resposta 1 e a resposta 2, aqui eu tinha 3, né, resposta 1, 2, 3. E aqui eu vou usar uma notação para os valores observados, como matriz, né? E aqui quantidade observada da primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, e a gente costuma usar uma notação aqui, é o total N1+. Como o primeiro número é 1, é o total da linha 1. Aqui eu vou ter N2, 1, N2, 2, N2, 3, e aqui o total da linha 2. E aqui os totais das colunas, N+1, N+2, N+3, e aqui é o tamanho da amostra. Tá certo? Isso aqui é a notação dos valores observados. As frequências relativas é essa tabela, toda ela dividida por N, mas aqui eu vou colocar só os totais, ó, R1, R2, coluna 1, coluna 2, coluna 3, total aqui, ó, esse P1+, chapéu, ele é esse N1+ sobre N, e o P2+, chapéu, é o N2+, o total da linha sobre o total. E aqui é 1, né, porque eu vou fazer N sobre N. E aqui eu tenho as frequências relativas das colunas, que eu vou usar a notação P+1, com chapéu, porque não é a probabilidade teórica, eu estou usando aquela frequência relativa observada na amostra, mas ele é o N+1 sobre N, N+2 sobre N, N+3 sobre N. E aí, sob a hipótese de independência, né, quando eu digo que vai ser a frequência esperada dessa célula aqui, dessa casela aqui, a gente disse que vai ser N, que é o total da amostra, vezes a frequência, por conta da independência, vai ser fatorado, vai ser a frequência relativa da primeira linha com a frequência relativa da primeira coluna. Então, eu vou multiplicar por P, que é isso aqui, é uma notação também que eu estou usando aí nas notas, que é o valor esperado, estimado, da casela 1,1. Então, vai ser o tamanho da amostra vezes P1+, vezes P+1. Quem é P1+? É o N1+ sobre N. E o P+1 é o N+1 sobre N. Então, eu simplifico aqui e observo que isso vai dar o total da primeira linha multiplicado pelo total da segunda linha sobre N. E isso vai acontecer para todas as outras caselas, tá certo? Então, é muito simples calcular esses valores esperados e estimados sob a hipótese de independência. Eu faço para cada casela o total da linha correspondente com o total, vezes o total da coluna correspondente e divido pelo tamanho da amostra. Tá certo? Agora, eu preciso de uma medida de separação das frequências observadas com as frequências esperadas estimadas sob a hipótese de independência. E essa medida que a gente usa é a medida de Qi², que observa, ela compara o observado com o esperado, né? Ela faz essa diferença, eleva ao quadrado e divide pelo esperado. Observa que, se eu tenho independência perfeita, o Qi² seria 0. Nesse contexto dessa tabela, nunca vai ter, porque os valores esperados não são números inteiros. Mas se eu tivesse aqueles números ali, 7, 7, 14, né? Aqueles números arredondados para o inteiro mais próximo, o valor do Qi² ficaria bem pequeno, né? Um Qi² 0 apontaria para uma independência perfeita. Em amostras, isso nunca vai acontecer. Mas aqui não tem como escapar de uma fórmula, né? R é o número de linhas, no nosso caso, R igual a 2. C é o número de colunas, no nosso caso,
3, N e J, essa notação que a gente está usando para o valor observado da casela IJ, e o EIJ chapéu é a frequência esperada estimada sob a hipótese de independência na casela IJ. E aí a gente pode calcular o Q quadrado, né? Eu tenho 6 parcelas, porque é uma tabela 2×3, eu chego nesse valor. Agora, comparando com aquela tela de saída do GeoGebra, observa que o Q é igual, né? Esse x2 da saída do GeoGebra é o Q, né? Eu arredondei para 2 casas. E aqui nesse caso, então, novamente, a gente, né, só para fechar, a gente conclui que os dados, a gente não rejeita a hipótese de independência, esses dados observados são compatíveis com essa hipótese, olhando o p-valor, né? Lembrando que, geralmente, para p-valores não menores ou iguais a 0,05 é quando a gente costuma rejeitar a hipótese de independência aqui. Então, só para fechar, é importante reforçar, né, que esse teste apresenta alguns requisitos. A amostra deve ser aleatória, com uma quantidade de observações suficientemente grande. Essas frequências esperadas devem ser pelo menos 5 para que o cálculo do p-valor seja considerado adequado. Ele é um número entre 0 e 1 e pode ser interpretado dessa forma de maneira mais informal, com esse grau de adesão dos dados observados na tabela à hipótese de independência das duas variáveis. Em geral, a gente rejeita a hipótese se esses valores forem menores ou iguais a 0,05. Aqui, eu sempre recomendo, alguns maiores detalhes podem ser encontrados no livro-texto de Estatística Básica do Moretti e Busabe. Então, eu estou fechando a aula aqui, eu deixei como atividade trabalhar com outros 2 cruzamentos, que eu acho que é trabalhar a questão da intensidade do uso do celular, cruzar com a variável uso de óculos e depois também as variáveis sexo e aplicativo preferido. Não estou pedindo para fazer o teste Q quadrado, mas apenas construir as tabelas de dupla entrada e os gráficos adequados. Além disso, propus fazer a contagem, né, conhecendo só os totais marginais dessas 2 tabelas, de quantas formas diferentes elas poderiam ser preenchidas. Tá certo? Então, agradeço a atenção, vou aguardar as perguntas e termino a aula aqui. Obrigada.